Bom dia. Gente, eu levei 8 anos esperando para ouvir um bom dia da Igreja Batista da Redenção quando voltasse aqui. Então, por favor, regravando agora. Bom dia! Bom dia! Ah, maravilha! Muito obrigado. Obrigado, pastores, pelo convite, por esse espaço que vocês abrem. E tenho certeza, nós estamos muito felizes. Nós, família, a Natasha, a Sofia, a Lilian, que está aqui também conosco, é família, né, Lilian? Também estamos extremamente felizes por essa oportunidade. Eu vou contar para vocês o seguinte: nós saímos daqui de Belo Horizonte 18 anos, faz 18 anos, mas Minas não saiu da gente. Ponto. Não saiu da gente. Prova disso, sabem qual é? Nós estamos morando esse tempo todo em Vinhedo, lá perto de Campinas, mas acalentávamos um sonho de voltar para Minas, em algum momento, ter a nossa terra nas Minas Gerais. E Deus abriu a porta e agora nós temos uma residência em Minas Gerais. É verdade que é logo ali, né? Ali em Monte Verde, mas está valendo, não está valendo? Minas. Agora nós temos um CEP mineiro, 37653-000. Coisa linda, porque realmente, eu falo num tom meio de brincadeira, mas é do fundo do coração. Os 8 anos que nós passamos aqui, e em grande parte com vocês, né, porque a RD é Minas para a gente, isso marcou demais a nossa vida e nós somos muito gratos a Deus pelo que aconteceu e agora por estarmos sendo conterrâneos também em Monte Verde. Fiquei super feliz também de ter a oportunidade de ouvir aqui sobre a BUB, nosso Heitor compartilhando aqui. Eu não seria a parte que é virtuosa em mim, não é tão grande assim, mas sem dúvida a ABU teve um papel fundamental, a ABU, a ABP, e sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito ao longo dessas décadas através da ABUB. Muito feliz de saber que vocês vão fazer o congresso desse ano na Grande Vinhedo. Certo, Christian? Sumaré é parte da Grande Vinhedo, o que coloca diante de mim, pelo menos, um certo constrangimento. Vou ter que aparecer lá, não vou? A gente vai ter que se rever lá, né? Tá bom, julho, esperamos, se Deus permitir. Mas, enfim, muito obrigado pela acolhida, pelo amor de vocês, demonstrado mais uma vez nesse tempo que passamos ontem e agora que estamos aqui com essa oportunidade. Nós hoje vamos dar sequência. Desculpem que eu vou ter que me organizar aqui, tá? Tem a tela para vocês verem, tem a tela para eu ver, tem um bendito relógio para eu me lembrar que tem que acabar, beleza, está tudo perfeito. E agora tem o passador de slides, maravilha. Hoje vamos continuar com essa série Espalhando a Esperança, e o texto que nos cabe é o de Atos, capítulo 1, de 12 a 26. Atos 1, 12 a 26. O tema que vai ser o eixo aqui da nossa reflexão, é testemunhas da esperança, antes do poder, a obediência. Vamos falar o título da mensagem? Vamos todos falar? Pode falar junto comigo? Vamos lá? Testemunhas da esperança, antes do poder, a obediência. Vocês vão ver que a nossa
nosso passeio por esse texto de Atos tem tudo a ver com o tema do congresso da ABU. Eu também fui surpreendido, eu não sabia de amanhã, mas surpreendentemente vocês vão ver como amanhã, esse sentido tão lindo de preparo da terra, é um excelente pano de fundo para esses versículos na continuação do capítulo de Atos que nós vamos ler. Antes disso, deixe-me lembrar uma história, provavelmente você já conhece. Ano 1995, nos Estados Unidos, aconteceu ali naquele ano um julgamento que é considerado até hoje um dos maiores julgamentos, um dos mais famosos, com maior repercussão na história da humanidade. Ali foi julgado um homem acusado de matar a mulher e um amante da mulher, O.J. Simpson, celebridade total, ator, jogador, multimilionário. Esse homem foi acusado de assassinar sua esposa e o amante dela. E quando o julgamento começou, era considerado absolutamente certo que ele seria condenado. Havia provas em abundância, a opinião pública estava convencida de que ele realmente foi o assassino. E durante uma boa parte do julgamento, tudo estava se encaminhando nessa direção, até que o promotor chamou para o banco dos réus o policial, que foi quem primeiro entrou na casa onde houve o assassinato, Mark Durman, e o levou para o banco de testemunhas. E durante o testemunho do Mark Fuhrman, eu falei Fuhrman, o promotor fez questão de fazer perguntas sobre a vida dele e profissional, e ele respondeu incisivamente: o senhor, perguntando para o Mark Fuhrman, o senhor já propagou alguma mensagem racista? E ele disse: não, nunca. O senhor já forjou alguma prova, alguma evidência? Nunca. Pois bem, aquilo ficou registrado. Acontece que, na sequência do julgamento, a defesa, muito espertamente, começou a apresentar provas que mostravam exatamente o contrário, que ele era um policial que era super racista. Em segundo lugar, havia um histórico de casos de evidências sendo forjadas por ele. Bem, o que aconteceu? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui lembra do veredito, do final desse julgamento? Uau! Realmente a história foi esquecida, mas o que aconteceu é que, à medida que as mentiras daquela testemunha vieram à tona, o julgamento foi mudando de direção e, no final, aconteceu o absolutamente inesperado. O.J. Simpson foi considerado não culpado e ficou em liberdade. Ou seja, o poder de um testemunho, o efeito de uma testemunha é absolutamente crucial. E esse caso ilustra que a verdade de um processo, muitas vezes, não é derrotada por falta de provas, mas por um testemunho frágil. Isso nos traz, queridas e queridos, ao que vamos estudar hoje, que é a continuação do que Lucas está narrando ali no capítulo 1 do livro de Atos. Vocês já puderam estudar na semana passada e durante a semana também. Rápida aqui uma rápida recapitulação. Lucas fez questão de sintetizar o que aconteceu naqueles 40 dias entre
a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo. E ali, nesse resumo, Lucas deu muita ênfase em instruções claras que Jesus estava passando para os seus discípulos. E nessas instruções, no meio dessas instruções, Jesus determinou: vocês não se afastem de Jerusalém, porque em breve a promessa do Pai será cumprida. Vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E foi muito interessante acompanhar aqui na narrativa de Lucas como que os discípulos, notem, gente, já tinha acontecido tudo que os evangelhos narravam. Jesus já tinha nascido, vivido, curado, evangelizado, expulsado demônios. Jesus tinha sido crucificado, Jesus tinha ressuscitado, Jesus apareceu diversas vezes a seus discípulos. Depois de tudo aquilo, espera aí, eu preciso agora fazer uma acomodação também. Gritei, né? Ok, eu não preciso gritar. Depois de tudo aquilo, olha como os discípulos recebem essa instrução do Senhor. Que legal! Significa que está chegando o tempo em que o reino de Israel será restaurado. Vejam só. Mais uma evidência de esperança mal canalizada, concordam? Depois de terem passado por tudo aquilo, o que eles conseguiam pensar? A reação deles era ainda uma reação um tanto autocentrada. Na cabeça deles, o importante era o Israel, povo étnico, ser colocado de novo em evidência, o Messias reinando, dando as cartas, destronando César, dando toda reconfigurando toda a ordem no mundo. Era isso, era a esperança deles. O que vocês acham? Jesus, então, como já estudamos também, diz: quero dizer uma coisa para vocês, meus discípulos. Tem algo que não compete a vocês, não cabe a vocês. Tempos. O tempo em que o reino de Israel será restaurado, isso não cabe a vocês. Mas, e aqui está todo o centro dessa mensagem que transborda por versículo 12. Mas vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e até aos confins da terra. O texto, então, que vai... Deu certo? Deu. O texto, então, que vai servir de norte para o que nós vamos estudar a partir do versículo 12, é justamente o que Jesus apresenta nos versículos 4 e 8. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas. Será que vocês podem falar isso comigo, essa frase, serão minhas testemunhas? Vamos falar juntos? Serão minhas testemunhas. E o versículo 12, que é onde começamos hoje, o trecho de hoje, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Eu quero então caminhar com vocês hoje, abordando 4 tópicos. O papel central das testemunhas no plano redentor de Deus. Segundo tópico, o pano de fundo para isso que está sendo ensinado aqui sobre as testemunhas, o pano de fundo que nós temos no Antigo Testamento. Terceiro tópico, o valor das testemunhas em Atos e, finalmente, refletir um pouco sobre o
que significa testemunhas da esperança hoje? Qual é o desafio para nós? Vamos então olhar aqui, é muito evidente olharmos nessa narrativa de Lucas, no final do Evangelho e aqui no início de Atos, que testemunhas, essa palavra, esse conceito, tem um papel central. Vamos lá. Primeiro, quando nós vamos a Lucas, capítulo 24, versículo 48, o finalzinho do primeiro Lucas, né, Cristian? Antes do segundo Lucas, que é Atos, finalzinho ali do primeiro Lucas, Lucas faz questão de registrar o que Jesus está falando para os seus discípulos. Vejam, vocês conviveram comigo, estiveram comigo durante 3 anos, vocês viram tudo que eu vivi, experimentei, ensinei, vocês passaram pelo que foi a minha experiência de sofrimento, a minha ressurreição. Tenho ensinado continuamente a vocês que tudo isso estava escrito. Agora vocês são testemunhas destas coisas. Em Atos, como já vimos, versículo 8, Jesus fala: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Ainda no capítulo 1, vamos chegar lá daqui a pouco, Lucas registra que Pedro, quando lidera um movimento, uma decisão que precisa ser tomada ali naquele momento em que eles esperam a chegada da promessa do Pai, Pedro diz em Atos 1, 21, 22, é necessário que dos homens que nos acompanham todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, há um papel central para as testemunhas no plano de Deus. Eu vou repetir isso, no plano de Deus. Testemunhas, sentar no banco de testemunhas, dar um testemunho, não é uma criação humana, não é uma ideia que surge em algum momento na mente dos discípulos, não, faz parte daquela partitura escrita pela Trindade, chamada a Sinfonia da Redenção. Você sabe, né? A Trindade escreveu uma partitura infinitamente mais bela, mais harmoniosa, mais saudável, mais curativa, mais redentora do que toda música que você pode ouvir. É a partitura da redenção. E nesta partitura da redenção, Deus estabeleceu um papel crucial para os seus servos. O papel de sentar num banco das testemunhas. E agora, eu quero mostrar para você que isso não aparece, não surge no Novo Testamento. Jesus, ao longo do seu discipulado, ele bateu muito nessa tecla, segundo o que está escrito, estudem a lei, estudem os profetas, estudem os salmos, e aquilo vai dar luz para vocês entenderem o presente e o futuro. Entendem? Então, quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós vemos com clareza que este papel das testemunhas está lá muito claro. Eu vou ler aqui apenas alguns versículos do livro que mostra isso, na minha opinião, com a maior clareza de todos, o livro do profeta Isaías. O livro de Isaías, ele é dividido em 2 grandes partes. A primeira vai do capítulo 1 ao 39. Essa parte foi escrita para um povo que vivia mais ou menos na época em que o profeta Isaías estava vivendo. Israel ainda era um povo
de destaque. Jerusalém era uma cidade destacada, havia um rei ali. Isaías profetizou para aquele povo. Quando chega no capítulo 40, as profecias mudam muito de enfoque. Por quê? Porque agora Isaías está profetizando para quem estará no exílio. Ano 580 a.C. Babilônia invade Jerusalém, Israel vai para o exílio. E uma das grandes marcas do povo naquela época é: toda a esperança se foi. Exílio é sinal de falta de esperança. Exílio é sinal de que o desespero tomou conta. Deus então levanta Isaías, e ao longo desses capítulos 40 a 66, o profeta vai apresentando para o povo mensagens de esperança. Fica aqui a sugestão: se você quer acompanhar Atos com um bom pano de fundo, estude Isaías. Estude Isaías. Você vai ver ali, particularmente do capítulo 40 em diante, como que Deus quer que o seu povo seja incendiado com uma esperança que transcende a qualquer tipo de circunstância, como o caso, uma circunstância de uma prisão, de um cativeiro, de um exílio. E a esperança estava em quê? Na apresentação da agenda do Messias. Isaías 40 em diante vai apresentar a agenda do Messias. O que o Messias vai fazer? E como o Messias vai julgar, então são palavras de julgamento, mas também como o Messias vai trazer a real esperança. Pois bem, em meio a essa apresentação da agenda do Messias, Isaías 43 nos apresenta Deus montando um tribunal cósmico. É isso mesmo, você pode conferir lá, Isaías 43. Venham povos, venham nações, venham pessoas de todos os lugares, eu estou montando um tribunal. E nesse tribunal tem o banco das testemunhas. Quem é chamado para sentar no banco das testemunhas? Quem? Vamos ler? Depois de dizer: todas as nações se congreguem, os povos se reúnam, apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga a verdade. Depois de afirmar isso, o Senhor diz no versículo 10: vocês são minhas testemunhas. Vocês são o meu servo a quem escolhi. Vocês, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Aqui está uma resposta a uma pergunta fundamental que, de novo, cria todo o pano de fundo para Atos 1, que nós estamos estudando. Deus, o mais importante, o fundamental em tudo que está acontecendo no mundo, que tem acontecido, que está acontecendo e que vai acontecer, Deus compara a um tribunal. E nesse tribunal, ao longo do tempo, Deus reserva para o seu povo o papel de minhas testemunhas. Ou seja, aquilo que acontecer com você, no seu dia a dia, na sua vida, em todos os aspectos, é importante. Por quê? Porque você experimenta aquilo e vai ter condições de dizer: isto é verdade, isto aconteceu, é assim. Para isso, Deus diz através de Isaías, para que vocês possam testemunhar, vocês precisam
se entregar a 4 coisas: saber, crer, entender e viverem como servos, ou seja, obedecerem. Atenção, vou falar de novo: saber, crer, entender, obedecer. Consegue falar comigo? Vamos lá, as 4 coisas: saber, crer, entender, obedecer. Você pode ver claramente como esses 4 elementos estão interligados. É um processo. Você sabe, transforma aquilo em convicção, aquilo que virou convicção dá luz para você discernir, para você entender, e isso tudo culmina na obediência. Entender, crer, saber e obedecer. E isso nos leva, então, queridas e queridos, a isso que eu quero propor como primeira grande reflexão. Quando Jesus diz para os seus discípulos: esperem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos com poder do alto. O que ele quis comunicar? Antes do poder, vem a obediência. Antes do poder, Atos capítulo 2, Jesus como que está ensinando para os seus discípulos, precisa haver o preparo. Preparo para quê? Para viver como testemunhas. E como acontece esse preparo para vivermos como testemunhas? Vem através da espera. Só que não é uma espera passiva, uma espera de braços cruzados. É uma espera consistindo em saber, crer, entender e obedecer. E essa é a primeira pergunta de aplicação que eu quero deixar para nós essa manhã. De que maneira a minha obediência hoje, mesmo silenciosa, muitas vezes escondida, sem uma manifestação visível de poder, de que maneira isso está preparando o caminho para que a esperança de Deus seja espalhada por meio da minha vida amanhã? Espero hoje, obedeço hoje, sou transformado hoje. Amanhã experimento o poder. Poder para quê? Para ser testemunha. Para que através do testemunho a esperança de Deus seja espalhada. Isaías, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que já estou meio consumidor de tempo, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem quiser estudar Isaías, hoje, graças a Deus, tem enormes recursos, mas eu mantenho dentro do Spotify e de outras plataformas, aí, de outros agregadores, um espaço para acesso a áudios com explicações dos livros da Bíblia que eu tenho gravado. E um desses é Isaías. Tem cerca de 60 áudios, Isaías capítulo por capítulo. Coisa linda, né? Eu acho lindo, eu não sei. Eu acho maravilhoso e sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade. Então fica aqui uma das opções, se você quiser estudar Isaías capítulo a capítulo, e particularmente a segunda parte de Isaías, a esperança em meio ao exílio, você pode contar com isso. Eu vou mandar o link para os pastores. Quem quiser, depois pode buscar e colocar isso nas suas leituras. Mas Isaías é pano de fundo. Estamos em Atos. 550 anos depois, eis que agora em Atos nós vemos, como já lemos,
Jesus deixando para os seus discípulos, para nós, a sua instrução clara. Esperem, preparem-se para viverem como testemunhas, porque vocês receberão poder. E vocês, com esse poder e com esse preparo, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ora, é muito fácil nós vermos aqui em Atos, Isaías 43 se cumprindo. Atos 1, que é o texto que nós estamos estudando e vamos continuar a ler, Atos 1 nada mais é do que o exercício do entender, do crer, do saber, do obedecer. Que prepara o terreno para Atos 2. Vamos ver então como estes elementos estão aqui nos versículos que temos para estudar hoje no capítulo 1. Vamos lá. Em primeiro lugar, saber. Tudo começa com o saber. Nós acompanhamos aqui que os discípulos, a partir do versículo 12 de Atos, eles levaram absolutamente a sério o que Jesus tinha dito no versículo 4. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviam de mim. O que isso nos ensina hoje para vivermos como testemunhas? Não existem atalhos. É inviável você querer ser testemunha fiel sem se dedicar a ouvir as Escrituras, memorizar as Escrituras, entender as Escrituras, conhecer experimentalmente Deus através das Escrituras. Não existe. O ponto de partida, a semente para o amanhar, está certo mesmo, é amanhã, né? A semente para o amanhã não tem outra, é o saber. A partir do que o Senhor Deus permite que nós conheçamos dele, sobretudo, a partir do estudo regular, disciplinado, comprometido com a sua palavra. Jesus disse, não se afastem. O que os discípulos fizeram? Não se afastaram. Voltaram para Jerusalém e ali ficaram esperando. E isto nos leva ao passo seguinte lá de Isaías 43. Porque sabiam o que os discípulos fizeram. Atos 1, 13 e 14. Você pode acompanhar comigo aqui. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que texto inspirador. Então entraram na cidade. Primeiro passo do crer. Não só entraram na cidade. Eles foram para um cenáculo, um quarto, um aposento fora da algaravia, da multidão, do barulho. Foram lá para o cenáculo, para o andar superior de uma casa. E note que eles tomaram esse cuidado de congregarem-se, ficarem juntos. E esse congregar era parte de uma outra disciplina, perseverar unânime, buscar continuamente, dia após dia, uma mentalidade, uma compreensão unânime. Isso através da oração. Congregaram-se, perseveravam unânimes em oração. Estas foram as disciplinas
que os discípulos adotaram para si. Para quê? Para esperar. E eu já falei, antes do poder, a obediência. E a obediência muitas vezes é esperar. E esperar, muitas e muitas vezes é congregar-se, perseverar unânime em oração. Você deve estar se perguntando, mas isso é crer? Isso é crer? É. Porque, diferentemente do que a teologia popular ensina, crer não é somente acreditar numa coisa impossível, é também. Mas crer, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sabe o que é? É trazer para a prática aquilo que você sabe. Crer tem o sentido de ser fiel, ser comprometido àquilo que você sabe. Então, isso é crer. Os discípulos mostraram que criam quando esperaram, praticando o que Atos 1, 13 e 14 nos ensina. Eu vou contar aqui uma história. Eu já contei aqui, mas faz 8 anos, né, Felipe? Já está. Eu vou contar essa história, sabe por quê? Porque eu abro o livro Zoológica, o livro que eu escrevi, com essa história. Olha que é importante. E aconteceu aqui. Aqui, na realidade ali, ó, passando aquela porta. Me lembro até hoje, a Natasha também, você se lembra? Ali. Nós terminou o culto aqui, o momento, e a mensagem tinha sido sobre Filipenses 4. Não andem ansiosos, não andem ansiosos. Linda mensagem, inspiradora. Aí saímos e começamos a conversar com uma pessoa aqui da Rede. E não vou dizer o nome, claro, né? Vou não, né? Estávamos lá conversando e essa pessoa compartilhando conosco um momento muito difícil da sua vida, muitas crises. E inclusive estava sem dormir direito, estava extremamente... passando por extremas dificuldades, e ele mesmo dizia, muito ansioso, preocupação imensa, consumido pela ansiedade. Aí nós, dissemos, fulano, graças a Deus você veio aqui hoje, não é? Ouvi essa mensagem sobre não andar ansioso, né? Ou não se deixar consumir pela ansiedade. Que bom que Deus lhe deu essa oportunidade. Irmãs, irmãos, sabe o que aquele querido irmão falou? Arriscado, Natasha. Qual é? Púlpito é uma coisa, a vida real é outra. Aquelas palavras nunca mais saíram da minha cabeça. Púlpito é uma coisa, o que se fala aqui é uma coisa. Mas, quando eu vou lá, segunda-feira, para o trabalho, tenho que encarar as contas que eu preciso pagar, os filhos que eu preciso educar, o trânsito que eu tenho que enfrentar. Fala sério. Filipenses se aplica. Gente, era assim que essa pessoa pensava. O que faltava? Saber? Não. Essa pessoa era capaz de falar memorizado. Mateus, capítulo 6, Filipenses, capítulo 4, 1 de Pedro, todos os textos sobre ansiedade. Ela sabia. O que faltava? Crer. Crer nesse sentido, que os discípulos mostraram que adotavam. O crer, transformando o saber em algo que reconfigurou a vida deles, adaptou a vida deles. Entraram na cidade, perseveraram unânimes em oração e com isso obedeceram e esperaram. Saber mais crer é igual a experimentar. Testemunha conta daquilo que experimenta, não daquilo
que é teórico, não daquilo que é um conceito, não daquilo que é um princípio, mas daquilo que é real, daquilo que é experimental. Mas depois, voltando lá a Isaías 43, depois do saber, depois do crer, o que o profeta diz? O que Deus diz através do profeta? Vocês serão minhas testemunhas, sabendo, crendo e... Quem se lembra da terceira palavra? Alguém se lembra? Entendendo muito bem, muito bem. A palavra hebraica para entender, ali em Isaías 43, 10, é a palavra que aponta para discernir. Entender é discernir, sabe? Você tem várias alternativas, você tem várias opções, e discernir qual é a correta, qual é a que conduz a vida, qual é que está ligada ao bem. Discernir. Então, Isaías nos ensina que o saber e o crer deve levar ao entender. E o que nós acompanhamos aqui na sequência em Atos 1 é um processo de entendimento, entender por parte dos discípulos. A começar por Pedro, que se levanta, acompanhem comigo agora, versículo 15 em diante. Pedro se levanta no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse... Hoje, ler a história é fácil, né? É fácil, parece um script, um roteiro de uma peça de teatro. Não é nada disso, queridos. Eles foram lá, se reuniram no cenáculo, estavam orando, estavam perseverando, estavam juntos, mas agora era preciso discernir. Há algo a ser feito. E notem que sublime o caminho que Pedro apresenta, inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Pedro se levantou e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Sensacional. Os discípulos perceberam que faltava um. Faltava um. A agenda do mestre era para 12. Judas Iscariotes, se auto-expulsou do grupo. E agora Pedro convida os 120 a refletirem no que tinha acontecido, no que estava acontecendo e no que era necessário fazer. Isso é entender. E Pedro começa brilhantemente. Ele diz: irmãos, o que aconteceu? Judas, traição, infidelidade, suicídio, só tragédia, certo? Só tragédia. Trágico, trágico. Mas Pedro tem coragem de afirmar: era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse. Nota 10, Pedro. Ah, se fizéssemos isso mais vezes, quão melhores testemunhas seríamos, não é? As coisas na nossa vida, e eu digo na nossa vida, tanto na vida pessoal quanto na vida na sociedade, no mundo, enquadrar tudo dentro de um framework, de uma agenda, de um plano, que vai muito além do que nós conseguimos entender e dominar. Quando Pedro disse, era necessário que se cumprisse a Escritura, Pedro estava reconhecendo, por mais chocante, por mais pavorosa que tenha sido a traição de Judas, isso não escapou à partitura. E a partitura, no caso, estava revelada. Pedro vai ao Salmo 69, Pedro vai ao Salmo 109, já estava lá.
Estava escrito. Eu não vou entrar aqui, e Pedro obviamente não entrou nessa questão de Judas teve escolha, não teve escolha, livre-arbítrio, não vou entrar nisso, tá certo? Não vou entrar. Porque o importante aqui é que as Escrituras estão nos ensinando a trazermos para a nossa vida, enquanto lemos as loucuras que estão acontecendo na Ucrânia, na Rússia, os movimentos da China, as turbulências nos Estados Unidos, as instabilidades no Brasil, o que está acontecendo em Belo Horizonte, devemos ler, ótimo, devemos ler, devemos nos informar, mas tudo isso deveria ser continuamente enquadrado nessa realidade que Pedro traz aqui. Existe uma escritura se cumprindo. Pedro continua a falar, Judas era um dos nossos e teve parte nesse ministério. E Pedro vai contando, tintim por tintim, a trágica história de Judas. Tintim por tintim. Eu vou pular isso aqui, para levar-nos à consequência disso. Pedro, depois de ter falado isso, ou seja, depois de discernir a partitura de Deus nos eventos da história, depois disso, e de deixar claro que era necessário que a Escritura se cumprisse, Pedro não para aí. Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Ou seja, esses discípulos, no modo preparo, no modo obediência, sabendo, crendo, entenderam que algo precisava ser feito ali, antes do Pentecoste. O poder não desceu ainda, né? Não houve aquele Atos 2. Mas algo precisava ser feito. E esse discernimento do que precisava ser feito veio através da prática desse saber, do crer, do entender. Pedro então disse, irmãos, está escrito lá no Salmo, que outro tome o seu encargo. Lindo isso, não é? E com isso, o que ocorreu? Depois de reconhecer que é necessário alguma coisa, o que Atos narra é que os discípulos propuseram duas opções para a substituição de Judas Iscariotes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 12 apóstolos. Eu não sei você, mas eu fico muito tocado. Não com os detalhes, é claro, né? Sorteio, né? Não esquenta com isso, não olha para isso. Olha para o essencial aqui. O que de essencial está acontecendo aqui? Obediência. Obediência está, conforme está escrito, é necessário que, a partir daí, começa a obediência, vamos praticar. E Deus usa muitas maneiras de acompanhar e abençoar a obediência, a prática. Porque o que importante que está acontecendo aqui é a intenção de cumprir o que estava escrito. E antes do ponto final, eu quero deixar essa segunda aplicação para nós nessa manhã. Isaías 43 disse, Isaías 43 fala aqui, o slide sumiu? Sumiu, ok, eu que não coloquei. Vocês são minhas testemunhas, vocês são meu servo, para que vocês saibam
creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Saber, crer, entender, obedecer. O quanto a nossa vida está envolvida com esse processo, com esse ciclo. E o quanto nesse processo nós temos sido fiéis, como Pedro e os demais foram, para entendermos, era necessário que, passado, é necessário que, presente. Este é o caminho, esta é a jornada da testemunha que Deus usa. O John Stott, ele escreveu o seguinte: o Espírito Santo nunca é dado para substituir a obediência. Não. Mas para capacitar aqueles que já estão dispostos a obedecer. Um outro autor extremamente inspirador, A.W. Tozer, escreveu: nenhuma manifestação espiritual compensa um coração que se recusa a obedecer. Concluindo, eu quero refletir com você que outras aplicações nós podemos trazer para nós hoje. Testemunhas hoje. Já vimos o papel central das testemunhas, já vimos o pano de fundo no livro de Isaías e vimos isso concretizando-se em Atos capítulo 1. Agora, para nós hoje, é claro, acredito que está evidente para todo mundo que há uma continuidade aqui. O que Isaías transmitiu em 550 a.C., o que os discípulos, os apóstolos experimentaram no ano 33 depois de Cristo, tudo isso é uma continuidade para nós hoje em 2025. As testemunhas de hoje, que são escolhidas, eleitas por Deus, os servos de Deus, têm os seus desafios nas mesmas pisadas, nas mesmas trilhas que aprendemos em Isaías e em Atos. Eu quero então apresentar rapidamente 5 desafios do mundo como está hoje, como virou hoje. Um mundo caracterizado por rapidez, aceleração, o mundo dos algoritmos, o mundo da inteligência artificial ganhando cada vez mais presença em tudo, o mundo do entretenimento, o mundo do espetáculo, o mundo da atenção disputada, a tapa, a nossa atenção disputada à tapa, o mundo em que o sagrado, o transcendente tem cada vez menos valor e valorizando cada vez mais o palpável, o concreto, o presente, o material, o monetizável. Um mundo que é caracterizado por filósofos como Byung-Chul Han, como a sociedade do cansaço, o mundo da modernidade líquida, do Bauman, um mundo em que doenças neuronais crescem, progridem e aumentam de intensidade estupidamente, nada disso é por acaso, mas esse é o nosso mundo hoje. Alguns desafios para sermos testemunhas hoje. Primeiro desafio: Deus convoca seu povo não para acusar o mundo, mas para ser testemunha. Atenção aqui. Como é fácil nós querermos ocupar a cadeira do promotor e até do juiz, concordam? Critica, denuncia,
exclui, cancela, indigno, desprezível, descartável, perdido. Não é muito fácil. Atenção. A cadeira reservada a você nesse tribunal cósmico é da testemunha. A testemunha que é chamada para colocar o mundo diante da verdade, e não para proferir vereditos, para proferir condenações. A testemunha é para falar do que experimenta, e falar, e viver, e transmitir com toda a convicção: isto é verdade. A grande arma que Isaías apresenta, a grande arma que o livro de Atos apresenta, a grande arma que o povo de Deus tem é a convicção de que, sim, nós conhecemos e experimentamos o que é real, o que é verdadeiro, e isso ninguém pode tirar de nós, mesmo que custe o martírio, como vamos ver em Atos. Vocês podem me martirizar, mas eu estou convicto de que isto, de que eu testemunho, é verdadeiro, é real. Porque eu experimento que aquilo que Pedro disse lá em Atos, capítulo 2, saiba com certeza toda a casa de Israel que este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso é real, isso é verdadeiro. Essa é a verdade que eu sou chamado a viver e mostrar com a minha vida. Sabe o que vai acontecer se essa verdade for testemunhada? Tudo aquilo que é falsa esperança, e nós estamos cheios de falsas esperanças. Esperanças baseadas em idolatria, esperanças enraizadas num narcisismo, numa obsessão pelo ego, por si mesmo. Essas esperanças, quando a verdade entra em contato com elas, essas esperanças são denunciadas, abrindo espaço para a verdade da real esperança. Terceiro lugar, o que nos cabe é colocar o mundo diante da luz. Jesus usou muito essa ilustração, e os apóstolos pegaram isso a ferro e fogo. Isaías usa muito isso. O que fazer quando está escuro? A escuridão não pode deter quando uma luz é acesa. Nós, com clareza, humildade, perseverança, confiando que Deus continua operando o juízo que salva e expõe as falsas esperanças e abre caminho para a real esperança, nós mantemos a luz acesa. A igreja não cria o juízo, ela torna a verdade visível. Nosso papel é viver na luz, custe o que custar. Não nos cabe provocar ou controlar efeitos e resultados. A chegada da verdade, a chegada da luz, vai produzir arrependimento em alguns, resistência em outros, endurecimento em outros. Esses efeitos não são sinal de fracasso. O livro de Atos vai ser um desfile disso. Lembram? Quer dizer, lembram, vocês vão estudar. Né? Desprezo, perseguição, resistência, mas alguns se arrependendo. Estão fora da nossa alçada esses resultados. E por fim, qual a responsabilidade que nos cabe perante um mundo cada vez mais digital? Eu tenho que parar aqui, primeiro porque a hora já chegou, segundo porque isto aqui já seria uma outra pregação. Mas fica só a sugestão. Escravidão digital, eu vi que esse é um dos cursos aqui da, como é o nome?
Escola de Cristo foi sobre isso, mas minha forte recomendação, estudem muito isso. A escravidão digital e seus efeitos. Esse é um tema que eu estou preparando uma literatura que talvez vire livro. Se virar, fica aqui a promessa, se Deus me der vida e saúde, eu quero voltar aqui para lançar o livro, hein? Se virar. Combinado? Tá bom. Escravidão digital. Mas eu estou falando tudo isso para chamar a atenção. Que tema importante. Nossa responsabilidade de vivermos Isaías 43:10 e Atos 1, perante um mundo cada vez mais digital. Mudaram os contextos. Um mundo com cada vez mais alcance, velocidade, mas ao mesmo tempo com cada vez mais possibilidades de distorcer a luz. Falar menos com mais verdade. Reagir menos e discernir mais. Expor Cristo mais do que opiniões. Todos esses são desafios para quem enxerga a sua responsabilidade perante o mundo cada vez mais digital. Eu quero fazer uma oração. Eu gosto sempre de encerrar um tempo como esse, fazendo uma oração, e é uma oração um pouquinho mais longa do que a habitual, mas nessa oração eu quero repassar todos os pontos que nós vimos nessa manhã. Você pode orar comigo, então? Se você puder, fechar seus olhos, colocar-se em atitude de oração diante de Deus e orar comigo no seu coração, entregando esses motivos a Deus. Eu agradeço. Pai, como nós te louvamos pelo teu plano de redenção, porque o Senhor tem executado esse plano ao longo da história de forma consistente e persistente. Nesse plano, Pai, o Senhor reservou um lugar tão especial para mim, para nós, o lugar de testemunhas, e nós te louvamos, nós te agradecemos por isso. Muito obrigado, porque podemos confirmar e proclamar a este mundo aquilo que temos experimentado dos teus propósitos, dos teus caminhos, das tuas ações em nossa própria vida. Senhor, nós sabemos que para isto nós necessitamos do teu poder, mas reconhecemos que a obediência vem antes do poder. Precisamos aceitar e viver intensamente o tempo de espera e preparo, para que sejamos testemunhas fiéis e poderosamente usadas pelo Senhor. Ajuda-nos a crescer em saber, em crer, a entender, conscientes de que isso produz o obedecer. Ajuda-me a enquadrar tudo ao meu redor, a macro-história, a micro-história, dentro da partitura que o Senhor está escrevendo, assim como a discernir, com base na tua palavra, o que é necessário agora. Para tudo isso, Senhor, peço que meus olhos sejam abertos, como no caminho de Emaús, como na mesa da tua última refeição com os 11, que meus olhos sejam abertos para enxergar o Senhor, e assim minha mente, meu coração serão reabastecidos com esperança para servir de testemunha, para que o teu reino venha, para que o bem seja praticado, para que a paz seja experimentada e a vida se propague. Em nome de Jesus. Amém?